para falar do quê? De um assunto que é o assunto do momento, né? Sempre quando a gente fala de glicemia, de diminuir liberação de insulina, da questão ali de diabetes, pré-diabetes, a gente lembra deste momento das canetinhas. E aí hoje convidamos Natália Colombo, bem-vinda, nossa nutricionista, Obrigada, que é doutora Carol. em nutrição, para falar a respeito deste assunto, porém com dicas do que é o hábito que deveria ser a base da nossa vida para controlar o açúcar no sangue. Sim, então a sem gente dúvida. sabe que hoje os medicamentos são maravilhosos, vão ajudar muita gente com a indicação adequada, mas não pode deixar de fazer isso aqui, né? Não dá para escapar da alimentação, né, Carol? Não dá para escapar. E hoje as suas dicas são assim, pontuais, fáceis e que a gente coloca em prática Sim, no dia a dia. sem só dúvida. aprender. É para sempre, né? Sem dúvida. E antes, né, até queria dar uma introdução, porque geralmente quando a gente pensa, né, em controle de açúcar no sangue, né, da questão da glicose, que a gente fala, né, açúcar só para simplificar, além, né, da gente pensar em questões, por exemplo, de uma resistência à insulina, de um diabetes, ou de uma pessoa que necessite, em primeiro momento, de um medicamento, o que é importante a gente lembrar? Que quanto maior a oscilação de insulina que a pessoa tem, muitas vezes por não estar se alimentando direito, isso vai refletir em uma série de sintomas, como por exemplo, a pessoa que se sente fadigada ao longo do dia, que termina de almoçar, por exemplo, e precisa deitar porque se sente muito cansada, falta de energia, fomes constantes, fraqueza, né, que é aquela hipoglicemia que a gente fala que é de rebote, porque a pessoa teve um consumo de carboidrato muito excessivo. E aí tudo isso ao longo da vida começa a desequilibrar essa produção de insulina pelo nosso pâncreas. E aí é com isso, né, com esse começo que a gente começa a ter os problemas e aí muitas pessoas chegam lá no momento onde começa realmente a ter esse desequilíbrio de insulina já no exame ou da glicemia que precisa recorrer aos medicamentos, né? E além do ganho de peso Sem ao longo desse dúvida, tempo, sem dúvida, ganho né? de peso e principalmente o acúmulo de gordura localizada e regional. Então, aquela gordura geralmente regionalizada, né, na parte abdominal, principalmente em mulheres, homens em geral, está relacionado com o quê? Com muitos picos de insulina ao longo do dia, né? Então, assim, essas dicas eu falo que elas são importantes para todas as pessoas, porque isso reflete desde uma melhora de disposição, de uma forma geral, até uma maneira de manter o peso. E é o que você falou, né? Os medicamentos, eles são muito interessantes, mas eles não vão ser usados para sempre. E isso é algo que a gente aprende, né? É um Sem comportamento. dúvida. Sim. Então, peguem todas as dicas que vocês vão somando. Falando, puxa vida, essa daqui tão simples. Poxa, vou começar hoje. Isso aí. Vamos lá, por onde você quer Vamos começar, lá. Nath? Bom, então eu vou começar falando um pouquinho, né, sobre o grupo dos carboidratos em geral. Então aqui eu trouxe para ilustrar, né, um pouco do porquê que é importante a gente evitar e a gente cuidar do consumo excessivo de carboidratos simples, né, de uma forma geral. Então, alimentos que têm mais açúcar, farinhas brancas, refinados, ultraprocessados, porque todos esses alimentos vão fazer o quê? Com que haja um desequilíbrio dos níveis de açúcar no nosso sangue. Então, a primeira dica é a gente começar a evitar esse tipo de alimento. Mas, além de evitar, né, porque tem muita gente que vai falar, poxa, mas é difícil, eu gosto tanto do meu pãozinho. Não quer dizer que nunca mais, né? Exatamente. Tem um controle ali de quantidade. Sem dúvida. Mas existem algumas estratégias que a gente usa para a gente conseguir equilibrar a velocidade que o nosso corpo absorve esse açúcar, né, e a maneira como a gente usa isso. Então, por exemplo, se eu quero comer um pão francês, gosto muito de pão francês, não consigo ficar sem ele. Qual que é uma estratégia super importante? Você evitar de comer o carboidrato sozinho, né? Então, por exemplo, você vai comer um arroz branco, né? Porque quando a gente pensa no arroz branco numa refeição, ele acaba não tendo um efeito tão ruim. Acaba não tendo assim. Claro que depende da quantidade. Tem coisa com ele. Exatamente, porque você não come o arroz puro. Já quando você come o macarrão, por que a gente fala do macarrão? Porque o macarrão, no máximo, você come com molho de tomate. Acaba pulando o legume e a salada, né? E se coloca um pouquinho de carne moída no molho, é sempre muito pouco. Muito pouco, né? Entendi. Diferente de quando você come um arroz branco, que você vai comer ele com feijão, você vai comer ele com legumes, você vai comer ele com uma boa porção de proteína. Olha, não tinha pensado por esse lado, né? Sim. Por isso que no final o arroz feijão
também acaba sendo super nutritivo. Sem dúvida. Porque se ele tem outros acompanhamentos, você nem vai abusar na quantidade do arroz. Exatamente. Ele já está mais equilibrado, Sim. diferente do prato de macarrão. Sem dúvida. Você consegue equilibrar, né, a absorção que esse carboidrato do arroz vai ser absorvido. Entendi. Então, a dica principal é, se você vai comer algum tipo de carboidrato refinado, que é esse sem fibra, você sempre equilibrar com uma proteína, com uma gordura, com vegetais, legumes, enfim. Excelente dica. Vamos lá. Não colocamos perguntinha ainda daqui a pouquinho. Falamos do grupo dos carboidratos, que a sua sugestão é sempre colocar algo associado. Quando a gente fala das proteínas, Nath, é melhor a gente associar sempre com uma proteína ou qualquer outro alimento, enfim, associar com gordura também vai diminuir esse pico glicêmico? Também. Qualquer associação que você faça, ela tende a rebater um pouco, né, esse pico de insulina. O que vai variar? A quantidade de carboidrato que você está consumindo versus a quantidade de proteína, fibra ou gordura que você está colocando. Entendi. Então, né, às vezes tem gente que fala, eu peguei um pão francês e comi um pão francês, sei lá, com uma fatia de queijo branco. Não é o suficiente para equilibrar isso. Entendi. Né? Então, é sempre a quantidade de carboidrato que você tem versus a quantidade de proteína, gordura, enfim. Que você vai colocar junto. Uma dica super importante, Carol, e que eu acho que merece ser reforçada, é evitar consumir carboidrato sozinho em qualquer momento do dia. Né? Então, assim, o que acontece? Eu tô com fome no meio do dia, eu vou lá e vou comer um pão de queijo. Ok, a ideia, né, até aí ok, tá com fome com pão de queijo, mas é um carboidrato simples, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar esse desequilíbrio muito brusco, da mesma forma que fosse uma fatia de pão, uma fatia de bolo, enfim. E isso também vale para frutas. Então, as frutas, elas são maravilhosas, são extremamente nutritivas. Porém, existem frutas que têm uma carga glicêmica mais alta, né? E frutas que têm uma carga glicêmica mais baixa. Ou seja, tem frutas que têm menor teor de carboidrato, tem mais fibras, enquanto que tem frutas que têm mais carboidrato. Então, o mesmo raciocínio serve para comer uma banana no meio do dia sozinha. É uma fruta interessante, nutritiva, porém ela tende a gerar uma maior oscilação de insulina. Entendi. Então, o mesmo raciocínio, eu vou comer uma banana, mas eu vou comer junto um iogurte, ou eu vou comer uma banana e vou comer um ovo, eu vou comer uma banana com castanha, com pasta de amendoim. E a questão quando a gente usa essas fibras? Essas fibras, elas ajudam bastante, né? Então, aqui eu trouxe o psyllium para ilustrar. Uma outra fibra que é super interessante para esse efeito é a farinha de maracujá, a fibra de maçã, que também é bastante interessante. Por quê? O que elas fazem? Elas retardam a absorção desse carboidrato, né? E é muito interessante, por exemplo, quando você vai comer o iogurte, você misturar o psyllium, ou principalmente antes de refeições onde tem mais carboidrato. Então, se você vai comer um macarrão, uma massa, você pode colocar o psyllium com um pouquinho de água antes das refeições. Então, isso também funciona super bem. Certo. E falando do grupo das proteínas agora, por que elas estão aqui? Bom, as proteínas, elas estão aí exatamente pela razão de que, né, existem já muitos estudos mostrando, né, que quanto maior o consumo, né, de proteína, obviamente, menor o desequilíbrio de insulina, menor o desequilíbrio de glicose. Por quê? Exatamente porque a proteína, ela tem um poder muito alto em equilibrar, né, essa velocidade com que esse açúcar vai ser absorvido. Então, a importância é sempre a gente, como eu falei, tentar equilibrar, né? Então, se você quer comer um doce, tipo, tem gente que fala, não consigo ficar sem o chocolate, quero comer, sei lá, um pudim, o que quer que seja. Qual que é a sugestão? Comer imediatamente após uma refeição onde tem a proteína. Perfeito. Então, por exemplo, você terminou de almoçar, aí você vai dar 1h, 1h30 até comer um doce. Aí você come o doce, tipo, 2 horas depois do almoço, sozinho. Ele vai gerar um pico de insulina muito mais alto do que se você comesse ele imediatamente depois do almoço. E a questão do cromo? Pode melhorar, de fato, as pessoas que tomam a comprimido? Sim. Por quê? Porque o cromo, não só o cromo, né? O cromo ficou bastante famoso por isso, mas tanto o cromo como o ácido alfa-lipoico, que também é uma outra vitamina, como o vanádio, que é um mineral super interessante. O que eles fazem? Eles melhoram o equilíbrio eles melhoram a saúde, na verdade, do pâncreas, e com isso eles fazem
com que haja uma produção de insulina mais equilibrada. Então, da mesma forma que a falta, muitas vezes, desse nutriente, faz com que haja tanto uma maior vontade de doce, né, como essa descompensação de insulina pelo pâncreas. Então é interessante ter uma suplementação. Ele é interessante sim, né, desde que, né, necessário, mas é uma alternativa super bacana de diminuir, por exemplo, compulsão e vontade de doce, né, ou até mesmo, por exemplo, pacientes que têm já uma insulina aumentada, né, usar um antiglicante, como por exemplo um glicoxil, usar um ácido alfa-lipoico. Existem muitas estratégias, e é até legal você falar, muitas estratégias naturais, muitos fitoterápicos interessantes, como a Gimena silvestre. Existem muitos outros nutrientes que conseguem melhorar, né, e equilibrar, até antes talvez da gente pensar em um medicamento por conta disso, que conseguem auxiliar junto com, né, uma melhora de hábitos alimentares e ter um efeito positivo. O custo é baixo. Sem dúvida. Manipular e até ter produtos prontos, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Vou colocar a perguntinha, Nath. Quem escreveu pra gente? Aproveitem, olha lá na tela. Obrigada, Jaque, um beijo pra você. Qual a dica para quem tem síndrome do ovário policístico referente aos carboidratos para diminuir os picos de glicose? A síndrome dos ovários policísticos, ela também faz essa resistência insulínica, Sim, né? Exatamente, porque a questão da SOP é exatamente essa, né? Então, o indivíduo que tem SOP, ele já tem, por conta de uma série de questões hormonais, uma maior resistência à insulina, então ele tem já esses níveis mais aumentados de insulina que faz como que haja, né, essa vontade aumentada por carboidrato. Certo. Mas a questão é que quanto mais carboidrato você come, mais você quer comer. Porque aquela coisa do ciclo vicioso, mas existe uma explicação fisiológica muito pertinente, que é exatamente por isso. Você aumenta a quantidade de açúcar no sangue, automaticamente o pâncreas produz insulina, e aí você fica nesse ciclo até que chega uma hora que o pâncreas cansa, né? Falando de um jeito bem simplista e fala, chega, não aguento mais, né? Só entra algo que está me estimulando. Exatamente. Né? E aí, para quem tem SOP da mesma forma, além, claro, de várias outras estratégias, seria super importante equilibrar a dieta em relação à carga glicêmica e consumir alimentos que tenham uma carga glicêmica mais moderada e sempre seguindo essas estratégias. Evitar consumir carboidrato sozinho, tomar cuidado com as frutas que consome. E fruta é isso, a hora que consome. Então, né, comer, por exemplo, uma fruta que tem mais carboidrato, até dei o exemplo da banana, poderia usar a banana aqui. Uma manga, pegar uma fruta dessa e consumir à noite, por exemplo, já não é tão interessante. O efeito vai ser exatamente, pior, né? Mas já de manhã é diferente. Não porque a fruta é ruim, não porque ela faz mal, não é isso. Mas é simplesmente uma questão de estratégia, né? Sem dúvida. Combinação. E não tomar o suco, comer a fruta. Sem dúvida, exatamente. Eu trouxe até a laranja para falar isso. Todo mundo morre de medo da laranja, né, Carol? Mas é exatamente essa dica. Se vai comer a laranja, coma a laranja. Não o suco da laranja. E é maravilhosa, ainda tem muita fibra, né? Que tem sim, muito. Toda. Maravilhoso. Já tem mais perguntinha, Gláucia? Vamos deixar? Vou lá, já volto. E perguntinha do público. Aproveitem. Obrigada, Lu. Beijo. No café da manhã, o ideal é comer primeiro a proteína e o carboidrato para evitar o pico da glicose. Café da manhã é uma refeição. Sim, sem dúvida. Não sei se eu entendi direito o que ela quis dizer. Você comer primeiro o carboidrato, depois a proteína, pode comer junto. Ou a ordem deles, não necessariamente se for na mesma refeição, né? Então, se você está comendo junto, não precisa. Desde que na mesma refeição você tenha as duas coisas. Inclusive, um detalhe super importante é que o café da manhã é uma das refeições mais importantes, né? Pra gente começar já equilibrando essa questão de insulina, além de uma série de outros neurotransmissores que estão relacionados, né? Com compulsão alimentar, com desejos, enfim. Então, de manhã é muito importante ajustar essa quantidade de proteína e sim, por exemplo, comer ovos, se for comer uma fatia de pão, como eu falei, comer os ovos junto, comer um iogurte com uma granola, enfim, com sementes, né? Legal. Sim. Você sabe que a gente acha que acordar e tomar um suco de laranja e tal vai ser super gostoso e tal. Sim. E aí oferece para as crianças, toma um suquinho. Sim. Gente, dá um rebote de insulina, inclusive nas crianças. Dá, sem que dúvida. podem ter uma tontura, né? Que são, tipo uma hipoglicemia mesmo. Exato. Até um enjoo.
E é por causa disso, Sim. de Por conta da ingerir carga muito carbo, alta, de manhã. né, de carbo. É uma alternativa, né, que eu sempre dou e que às vezes até também faço para os meus filhos, é assim, se vai fazer, tipo, vai sair rápido, é mais fácil, mais rápido, talvez, do que comer uma fruta, tomar um suco, enfim, fazer como se fosse uma vitamina mesmo. E aí colocar um iogurte natural, aquele, né, de 2 ingredientes, junto com uma fruta, colocar um pouquinho de psyllium, que não vai mudar em nada o sabor, né? Entendi. Então aí sim fica uma refeição completa, né, onde você tem tudo que você precisa. Então isso sem dúvida. O ovinho, né? Aquele ovinho cozido, que daí você vai comendo. Onde você tá Não, existem muitas possibilidades. Ovo cozido é um negócio espetacular. Existem muitas possibilidades, exatamente. E aí, também, só aproveitando esse gancho, né, que eu falei do pão em alguns momentos, o que acontece? Nem todo carboidrato é ruim, porque quando a gente fala isso, né, todo mundo fala, então tem que parar de comer carboidrato, porque senão... Não, nem todo carboidrato é ruim. O que acontece é que existem os melhores tipos de carboidrato. Aí eu trouxe aqui a batata doce para ilustrar, legal. Né, que é uma alternativa interessante. Por quê? Porque ela tem mais fibras, né? Então, assim, se você vai consumir um pão, que você dê preferência para um pão integral com mais grãos. Então, assim, né, existem os bons tipos, os melhores tipos de carboidrato. Eles são importantes também, então a ideia não é tirar. É simplesmente uma questão de equilibrar, saber o quanto consumir, quando consumir, né? E como consumir. Tem perguntinha do público. Quem escreveu pra gente na tela? Olha lá. Vanessa, obrigada, um beijo. Crianças podem consumir adoçantes? Vamos lá. Olha, não gosto dessa possibilidade, porque eu acho que é exatamente na infância que a gente precisa começar a moldar o paladar. Claro que se a gente está falando efetivamente de uma criança, né, que tem alguma questão, já é diabética, enfim, esse é um outro ponto que precisa ser avaliado. Tá. De uma forma geral, da mesma forma que eu não acho que as crianças precisariam incluir o açúcar, eu não acho que precisaria incluir o adoçante. Existe uma série de maneiras de você incentivar que essa criança se acostume com o sabor natural dos alimentos, né? E adoçando cada vez menos. E se você for fazer uma receita, por exemplo, vai fazer um bolo, você pode adoçar com uma banana, você pode adoçar com tâmara, com uva passa. Então, a minha ideia é sempre essa. Quanto menos você colocar, seja de adoçante ou de açúcar, enfim, sempre melhor. Porque embora, né, Carol, hoje a gente tenha já algumas estratégias mais naturais de adoçantes, né, a gente tem essas alternativas, as coisas elas mudam muito rápido, né? Então eu acho que quanto mais natural e quanto mais alimento, comida mesmo, você der para essa criança, sempre melhor. E ela vai crescer com uma referência de doce diferente da explosão do doce que vem do açúcar. Sim, exatamente. Porque o doce da fruta nunca vai ser um doce como se fosse um açúcar. Então, quando ela, por exemplo, numa fase adulta, pegar algo com açúcar muito doce, aquilo não vai ser, de repente, gostoso, exatamente, né? Porque vai ficar muito. Que eu acho que é isso quando a gente fala de quem não come açúcar, que é o meu caso. Se eu experimentar qualquer coisa com açúcar, eu vou achar ruim. Sim. Porque é você muito não tá doce. acostumada. Exatamente. Então eu acho que esse ponto de vista que você falou das crianças é bem legal. E o paladar é isso, a gente vai habituando o nosso paladar, tanto com muito salgado, com muito doce. E eu sempre falo que a gente não pode desistir das crianças, né? Não. E eu falo com propriedade porque, nossa, a gente vê como é difícil mudar hábito, né? De uma pessoa que fez, às vezes, 40, 50 anos a mesma coisa. Então, quanto mais cedo a gente começa, né, a investir, incentivar esses hábitos mais saudáveis, a gente sempre, né, consegue melhores resultados. Tem tempo de mais uma perguntinha? Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Claudinho, um beijo. O uso de berberina faz bem para a saúde? Sim, a berberina, inclusive, é um ativo que acabou ficando bastante famoso porque ela acaba mexendo nas mesmas vias, né, desses medicamentos como, enfim, desses medicamentos famosos hoje das canetas, né, emagrecedoras. Tá. E a berberina, ela acaba também agindo nos mesmos centros, mas claro, ela é um fitoterápico, então por ser um medicamento, por ser um composto natural, né, ela vai agir com moderação, mas ela ajuda sim a modular insulina, ela ajuda sim a diminuir vontade de doce, ela ajuda na parte do prazer, ela acaba tirando um pouco do prazer por açúcar, ela tem efeitos muito interessantes, sim, tanto no emagrecimento como no controle da insulina, melhora da resistência à insulina, prevenção de diabetes, enfim. Então ela pode estar associada numa fórmula e numa manipulação. Sim, sem dúvida, né? super interessante. Claro, né, gente, quando a gente fala desses fitoterápicos, precisa passar
por um profissional. Sim, Pra sempre. não é verdade? Aham. Entender exatamente a necessidade, a né? E montar, o horário exatamente. que você vai tomar antes da refeição Sim, ou não, né, sim. Nath? É isso aí. E eu vou te agradecer mais uma vez. Ó, Eu que gente, agradeço. perguntinha lá no Instagram, depois se você puder responder. Vou responder sim. Lembrando que Natália Colombo é nutricionista, ela é doutora em nutrição, tá, gente? Tem doutorado. E o Instagram dela tá lá, é o @doutora abreviado Natália Colombo, tudo junto. @doutora abreviado Natália Colombo, tudo junto. Obrigada. Eu...